manso e humilde. É assim que Jesus descreve o seu próprio coração, e nós podemos ler isso em Mateus 11:29. É assim que Jesus quer que o conheçamos, e é assim que Ele quer que nós conheçamos o seu coração, que é o mais importante. E Dan Ortlund percebeu isso muito bem, e para além dele ser o autor deste livro que tem este nome, Manso e Humilde, ele é direcionado às pessoas que pecam e àquelas que sofrem. É para falar das riquezas do coração de Jesus, que talvez tu nunca tenhas ouvido falar sobre isso antes, que eu tenho comigo novamente a Bárbara Pires, a nossa Babi, que é licenciada e mestre em Ciência da Informação pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, escritora e ainda empreendedora da livraria e editora Everlasting. E eu sou a Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Babi do céu, mas que livro é este? É uma bomba, e no bom sentido, e que nos foi largada pelo Dan Ortlund quando decidiu publicar este livro. E eu penso que eu nunca ouvi e também nunca li, estamos a falar de um livro, nada que mostrasse com tanta clareza e quase de modo assim palpável o coração de Jesus. E antes de nós começarmos a destrinchar mais um bocadinho do que é que nós achamos do livro, capítulos importantes e por aí vai, para ti, como é que foi esta leitura? Olha, foi uma leitura intensa. Eu acho que este livro não está escrito em devocional, mas eu tive de fazer assim umas reflexões e parar para respirar um bocadinho, porque em cada página, eu acho que para além da Bíblia, este livro foi um livro que eu senti mesmo a presença de Deus a ler cada página. Eu acho que do meu top 3 de livros, acho que este é um dos que está lá, este, a Bíblia e o Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, acho que fala perfeitamente e de uma forma tão profunda e sem desconsiderar as outras características de Jesus, o caráter de Jesus inteiramente. Eu acho que fala perfeitamente do que é que Jesus sente por nós, por aquilo que nós fazemos, não é? Porque eu acho que nós muitas vezes nos medimos por: "Ai não, Jesus vai deixar de me amar se eu não fizer isto", ou "Se eu fizer isto, Jesus vai-me amar". Mas sinceramente eu acho que este é um livro completo, inteiro, completamente transformador, eu acho. Eu acho que é um livro que mudou mesmo a minha vida. Eu acho que é um clichê às vezes dizer isto, mas transformou-me completamente para eu entender realmente o que era e o que é e o que continua a ser o amor de Jesus. É um livro extraordinário, eu acho mesmo. E mais clichê é dizer que foi um divisor de águas, porque isso para mim Ah, foi. sim, Porque total. no sentido em que esse livro aproximou-me mais. Eu creio Uhum. que ainda, como é que eu tenho de dizer, fez-me aproximar mais, porque nós sabemos obviamente que Jesus Sim. ele tem um relacionamento connosco, ele quer relacionar-se com o ser humano, mas fez-me aproximar mais, porque falo pela minha experiência, porque eu tenho uma tendência muito grande ao legalismo, é algo que eu luto, Uhum. então Sim. eu às vezes penso que o coração de Jesus ele só vai ser, entre aspas, acionado em direção a mim conforme aquilo que eu faço. Quando na verdade aquilo que eu faço não é nada perfeito e ele mesmo assim está lá por causa disso. E um Exatamente. dos capítulos que mais mexeu comigo, e é curioso eu estar a dizer isto, porque eu lembro-me de ter fazer algumas paragens e simplesmente chorar, porque Sim, pronto, né? Emoções, foi o totalmente. capítulo 21. E é o Uhum. título mais bonito, pelo menos em português, diz o seguinte: Ele nos amou naquela época, Ele nos amará agora. E eu lembro-me que foi um capítulo que me apanhou muito porque eu comecei a recordar toda a minha conversão, mesmo que eu já tenha nascido num lar cristão, Sim. eu só vim mesmo a ter consciência do Evangelho aos 23 anos. E aquilo bateu-me muito porque é como se eu tivesse tido ainda uma maior noção do quão egoísta eu fui ao ter abandonado Cristo nesse período da minha vida. Mas mesmo sem me aperceber, mesmo depois de todo esse processo vivido e de eu já ter voltado, era como se eu entendia o perdão de Jesus, mas eu não vivia o perdão dele. Consegues entender? Então eu ainda Sim. me sentia muito Sim, culpada, ainda sim, sim. estava muito presa no meu senso de justiça próprio, muito presa na minha autocondenação. E eu fui apanhada com tanto amor neste capítulo, porque eu também me dei conta que eu tenho às vezes um certo receio de me deixar amolecer na presença
de Jesus, sabes? É como se, Sim. não, mas eu fiz, eu vou continuar a fazer porque eu não sou perfeita e tá, 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 tá. Para ti, qual é que foi o capítulo que mais mexeu contigo? E se foi este, por favor, diz-me alguma coisa, elucida-me. Não fui só eu a ir Olha, ao céu e voltar. não, olha, de todo. Eu gostei muito do capítulo 21 também. Eu acho que todos os capítulos, eu não sei se tu também sentiste isso, parecia que iam desconstruindo muitas mentiras que nós muitas vezes carregamos sobre E quem parecia uma Jesus é. crescente, não é? Tipo, levava-te Exatamente, devagarinho até ao pico da tudo. montanha. Isso. Completamente. E eu adorei a forma que o autor também trouxe outros autores, como Thomas Goodwin, John Owen e John Bunyan também. Eu adorei a forma como ele fez Principalmente. isso, principalmente, sim. E eu gostei muito do capítulo 21, mas, no entanto, o meu capítulo favorito foi o capítulo 7. É assim, eu li o livro em inglês porque infelizmente ainda não tinha aqui em Portugal, na altura que eu o comprei, e eu traduzi assim o título, porque o título do livro é O que os nossos pecados suscitam, e este é o capítulo 7. E eu gostei muito porque deu-me a entender o porquê de Jesus, quando nós pecamos, não é? Porque nós continuamos a pecar, claro que é uma luta diária entre a nossa carne e o nosso espírito, mas nós às vezes quando pecamos nós pensamos: "Ok, eu agora errei demais e Jesus realmente já não me ama. Eu agora fiz tudo o que eu podia fazer para Deus já não querer saber de mim". E eu até anotei uma frase que me marcou muito, que diz assim: "Mas a graça de Deus alcança-nos nem mais nem menos do que Jesus Cristo nos alcança". No evangelho bíblico não nos é dado uma coisa, é-nos dado uma pessoa. E esta frase marcou-me, porque nós Uhum. às vezes achamos que não, eu vou fazer isto, eu vou continuar a fazer isto porque eu estou a fazer as coisas direitinho, eu estou a ir à igreja, estou a fazer tudo. Deus assim e Jesus assim está próximo de mim. Mas eu acho que é quando nós, muitas vezes, eu não estou a dizer que devemos pecar conscientemente e fazer tudo errado, não, eu vou fazer errado porque a graça de Deus vai ser abundante assim, não, não é isso que eu estou a dizer. Exato. Mas quando nós erramos, muitas vezes achamos que, ok, a culpa que eu estou a sentir, isto que eu estou a sentir depois de ter errado, Jesus não se quer aproximar de mim. Só que é nesse momento, muitas vezes, que nós entendemos que Jesus se quer aproximar de nós, porque só Ele sabe a dimensão e a dor que é viver no, não é viver no pecado, mas a dimensão e a podridão que é o pecado. Porque Jesus morreu por nós, Jesus fez-se homem, veio a este mundo, hum, soube o que eram as tentações, nunca pecou, atenção, não é? Nunca pecou, Uhum. mas ele sabe o que é a dor do pecado, porque ele Uhum. levou a nossa culpa. E então eu entendi que neste capítulo realmente Jesus não se quer afastar de nós quando nós pecamos, ele quer transformar-nos no momento que nós nos aproximamos dele e dizemos: Senhor, eu errei e eu não quero Uhum. fazer isto. Então ajuda-me. Porque muitas vezes nós vamos endurecendo o nosso coração e dizemos: não dá mais, ou eu realmente fiz tudo errado e as coisas agora. Pronto, Deus realmente agora não se quer aproximar de mim, só que isso é medir o amor de Deus por olhos humanos. E nós nunca vamos entender como é que o pai entrega ao filho por inimigos, porque para todo o efeito nós ainda não o conhecíamos quando Jesus se Sim, entregou por nós. E quando Jesus se nós entregou éramos por inimigos de Deus, verdade. exatamente, nós éramos inimigos. E quando Jesus se entregou por nós, eu acho que Deus entregou o seu filho, que era a sua família, para resgatar Uhum. mais membros para a família. Então, a ler este livro e Uhum. a ler este capítulo, eu senti-me família de Cristo. E eu acho que foi um livro que, sinceramente, este capítulo, principalmente o capítulo 7, fez-me entender que realmente nós temos de estar focados em Cristo para não estarmos só focados em nós e naquilo de errado que nós fazemos, porque nós só realmente somos transformados e deixamos pecados antigos, pecados recentes e tudo isso se o nosso foco estiver em Cristo, porque só Ele realmente Uhum. entende tudo, só Ele entende Exato. tudo, só Ele entende o pecado e a dimensão do nosso erro, aquelas partes que nós escondemos de toda a gente, mas que só Deus Uhum. sabe. E é aí que Ele quer entrar, é aí que quando nós dizemos Senhor, ajuda-me, Senhor, eu não consigo superar isto sem Ti, é aí que Ele nos Uhum. transforma. E é aí que ele realmente entende. Eu entendo, eu sei o que é o pecado. Eu nunca pequei, mas eu sei o que é e eu não te odeio, apesar de eu odiar o pecado. Porque nós muitas vezes Essa é a não sabemos fazer diferença. essa. Exatamente, nós Uhum. muitas vezes não sabemos fazer essa diferença e achamos, ok, eu errei e agora Deus não me ama. E são estas mentiras que eu acho que Deus me foi desconstruindo ao longo do processo. E como tu disseste, foi-me aproximando dele e houve certas coisas, certas mentiras, pecados e tudo, que eu fui entendendo que não. Eu quero realmente viver uma vida ainda mais em Cristo, porque é isso que nos transforma, é isto que nos dá a vida, é isso que nos faz viver plenamente nele.
Eu não sei se Uhum. tu percebeste o que eu disse, ou se eu fui um bocadinho Percebi confusa, mas perfeitamente, não, percebi mas sim. perfeitamente. Até porque a própria palavra fala sobre isso, ahm, Uhum. da questão de Jesus se identificar connosco. E uma das coisas também muito Exatamente. interessantes, que não está no mesmo capítulo, eu agora não me recordo mesmo Uhum. em que capítulo do livro está, mas tu estavas a falar na questão de que Jesus identifica-se porque ele sabe o que o pecado causou em nós, ele Uhum. sabe a nossa luta, ele entende a nossa humanidade. E é muito curioso porque há uma frase também do autor, do Dan, que lá está por causa dessa questão de identificação, que é algo que nós aprendemos muito desse coração manso e humilde de Jesus. É que ele Sim. diz o seguinte: o mesmo Cristo que chorou na tumba de Lázaro chora connosco nos nossos desesperos solitários. E só Uhum. Deus sabe, às vezes, o quanto nos é difícil abandonar certas práticas, abandonar Sim. certos hábitos, abandonar certas formas de até de pensar, porque às vezes a gente considera ah, ah, errado só aquilo que nós fazemos, mas às vezes a nossa mentalidade, como ela está já muito cauterizada, e nós sabemos que Sim. aquilo está errado, que Deus, tipo, literalmente quer que nós tenhamos uma nova forma de pensar. Eu não sei quanto a ti, mas às vezes isso a mim causa-me um desespero mesmo grande, Uhum. ao ponto de me fazer chorar horrores. Então, quando Sim. o autor ele diz esta frase, então é aquela certeza de que o coração manso e humilde de Jesus faz e dá-lhe a autoridade para ele dizer: Eu sei o que isso é, eu sei porque é que Exatamente. tu sofres. Então, e é isso, né? Desde que o pecado entrou, a nossa visão da vida está completamente deturpada daquilo que Deus Exatamente. sempre idealizou para nós. E sabes o que é que eu acho mais curioso acerca deste livro? É que nos dá uma grande percepção e ensinamento dos fundamentos do Evangelho, que eu acho que isso é uma das coisas Totalmente. que está muito em falta hoje em dia, porque ao mesmo tempo eu consigo ver pessoas muito sedentas Uhum. de fundamentos, pessoas que estão a dedicar-se muito mais ao estudo, pessoas que querem muito mais enraizar-se na palavra. E isso, no fundo, passa mesmo por conhecer Jesus. Ou seja, dá-me a sensação que passa esta noção de que entender mais a fundo o coração de Jesus e perceber o quanto isso deve ser o nosso motivo principal. É isso que nós Sim. devemos fazer. O que é que tu pensas sobre isso? Olha, eu antes que eu me esqueça, porque houve algo que também me marcou muito neste livro, eu acho que cada capítulo, eu agora estou a ser um bocadinho repetitiva, mas eu acho que cada capítulo trouxe uma dimensão do coração de Cristo como eu nunca vi antes, realmente sem ser Uhum, na Bíblia. Até chego a dizer, chego mesmo a dizer isso, eu acho que para lá da Bíblia, este livro é um livro que realmente traz o coração de Jesus e traz a dimensão de quem ele é. E houve um uhum, capítulo também que eu esqueci-me de mencionar, que fala sobre a intercessão de Jesus por nós. Eu acho que nós aí hum, também vemos que nós vamos errar nesta terra, nós vamos errar, uhum, porque se nós realmente não errássemos, nós não íamos precisar que o nosso Salvador, eu uhum. acho que também é para nos fortalecer e para nós pregarmos e falarmos no Evangelho, mas também para realmente deixarmos o pecado, não é? E nos firmarmos nele. Porque eu quando penso que alguém ora por mim, um amigo, um familiar, às vezes até pessoas estranhas, não é? Que se calhar Exatamente. oram pelos cristãos ao redor do mundo, eu penso, eu acho que não há uma dimensão maior do que um amor, do que alguém que cuida por nós, com palavras de bênção, com palavras de força, e Jesus faz isso. Jesus faz isso por Uhum, nós, nos uhum. dias de hoje. E eu acho que isso demonstra muito, hum, a mansidão, a humildade de que o Salvador, o Rei do Universo, porque Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, intercede por muitas vezes por nós que estamos a falhar constantemente ou a deixar hábitos, ou às vezes, Senhor, eu já devia estar um passo à frente nesta situação e eu não Uhum, consigo. Às vezes nem são uhum. erros, às vezes são mesmo situações que nós não conseguimos superar, problemas da vida. Às E vezes até num estágio de maturidade que nós achamos que enquanto sim, cristãos já sim. devíamos ter atingido e ainda não chegamos lá. Exatamente, exatamente. E eu Uhum. a ler isto, eu achei interessante tu teres dito que só tiveste consciência aos 20, acho que foi isto que disseste, aos Aos 23 23. anos da Uhum. e assim, eu ainda agora aos 26, eu a ler este livro e a ler certos capítulos da Bíblia que já li, eu penso: "Meu Deus, parece que eu estou a ter uma nova
revelação sobre a Bíblia, não é? Parece que só agora que eu estou realmente a entender isto. Estou-me a converter outra vez, exatamente. Exatamente, Foi a estou-me a mesma converter, sensação. outra vez. E é engraçado que eu esta semana fiz um estudo bíblico com mulheres e uma das senhoras trouxe um exemplo de um homem que estudou a Bíblia mais de 200 vezes. E entretanto ele morreu e ele só leu, acho que só leu a Bíblia mais de 200 vezes e perguntaram-lhe o que é que ele se arrependia ou o que é que... Já não sei bem a pergunta que lhe fizeram. Ele disse, a única coisa que eu lamento, acho que foi assim a frase, eu estou a parafrasear, né? É ter lido poucas vezes a Bíblia. E ele leu a Bíblia Oh, mais de 200 vezes. Então, realmente, eu acho que isto nos faz entender que a leitura da Bíblia, a oração e mesmo, eu não sei quem estará a ouvir este podcast, mas mesmo quando nós falhamos, realmente nos aproximarmos, porque Jesus não quer que, não, vocês agora falharam, vocês agora realmente, vocês não têm parte no meu reino. Não, vocês têm parte no meu reino, mas cheguem-se a mim com humildade, porque eu quero transformar-vos. Eu sou manso, eu sou humilde e só comigo é que vocês vão conseguir superar tudo aquilo que vocês vêm a usar. Porque se nós lutarmos pela nossa força, pelas nossas vontades por tudo, nós vamos falhar, nós vamos voltar a cair sempre nas mesmas completamente. coisas, nós vamos voltar aos mesmos padrões, se calhar a padrões piores, porque achamos, não, eu consigo sozinho, porque se eu estou sempre a pedir ajuda a Deus, mas não é assim que funciona, não é? Porque se nós realmente continuarmos numa humildade de Senhor, ajuda-me, Deus não se vai afastar de nós. Há um Uhum, capítulo que é até ao fim, que aqui diz no livro, e esse capítulo faz-nos mesmo entender que até o fim nós conseguimos, se tivermos uhum. Jesus ao nosso lado, porque é o único que nos ajuda realmente a ter os olhos fixos no que realmente tem valor, que são as coisas celestiais, que nos transformam, é na palavra, é na oração constante. E às vezes nós achamos, ai, mas eu não sei orar, ou aquela pessoa ora melhor que eu. Não é assim que Uhum, realmente uhum. funciona, é sermos humildes de ter uma conversa com Deus, orar a palavra, declarar o que a Bíblia diz sobre Cristo, sobre a igreja, dedicarmos-nos em oração realmente e ouvirmos louvor e estar um tempo às vezes em silêncio para ouvir a voz de Deus, que Deus realmente não afasta quem o procura com todo o coração, com toda a humildade e quem realmente quer ser transformado. E esta humildade e esta mansidão que este livro traz, acho que vai transformar gerações, se é que já não está a transformar. Com Acho que certeza absoluta. é excelente, é um livro extraordinário mesmo. Acho que se resume nisso, extraordinário. Exatamente, exatamente. Olha, e para terminar, que eu tenho muita pena, mas a Pois, gente eu depois, também. quem sabe, depois não faz uma parte 2. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Oh. Mas para terminar, que conselho ou motivação tu deixas para quem ainda não leu este livro? Principalmente porque este livro é para aqueles que pecam também, Uhum. aqueles que têm a consciência que ainda pecam, sim, e que têm muito medo de se aproximar de Jesus exatamente Sim. porque conhecem a sua condição humana. O que é que tu deixas como motivação ou conselho? Olha, a motivação que eu deixo é, comecem a ler este livro o mais rápido que conseguirem. Eu e a Ana estamos aqui hoje, não é? E eu agradeço mais uma vez o convite. E tanto eu como ela sabemos as nossas falhas profundamente. Então, Uhum. muitas vezes, se calhar, nós ouvimos um podcast, ou ouvimos uma pregação, ou ouvimos um louvor e achamos, não, mas eu nunca vou conseguir fazer isto, ou esta pessoa realmente está a conseguir estas coisas, mas ela não falha. É assim, gente, todos nós somos realmente falhos. O Dane Ortlund, o que escreveu este livro, é falho. Todos nós somos, mas então o conselho que eu dou realmente é: comecem a ler este livro, leiam acompanhados da palavra e mesmo que vão falhando, porque nós vamos estar sempre a falhar, infelizmente, mas se calhar outras vezes vamos, ou se calhar vamos estar afastados, comecem a ler este livro, leiam com calma. É um livro que vos vai transformar desde a primeira página, porque eu acho que realmente vai Uhum. acontecer isso e cada pessoa que vai ler este livro ou que está a ouvir este podcast está numa fase diferente da vida mas leiam, realmente não deixem de ler, não deixem de se aproximar de Deus quando os problemas surgem, quando vocês se calhar caíram num novo pecado ou quando estão a sofrer coisas que não queriam estar a sofrer e até estão a levar uma vida com Deus realmente sincera, mas realmente não se afastem de Deus, aproximem-se dele e comecem por ler este livro se nunca começaram a ler uma literatura cristã. Eu acho que este é um excelente começo, porque demonstra mesmo quem Jesus é. Então, é isso.
O Entre Linhas contou com a participação especial de Bárbara Pires e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal.